Hello! Estamos gravando, tá bom? Oi! Olha, uma convidada. Pois é, ali do outro lado do mundo já é amanhã. É, Já é amanhã. de acordo com o que dizem, aqui está na frente, não sei, né? Na linha, né? O sol nasceu mais adiantado. Legal. Então, e eu achei muito interessante essa ideia do cara de substituir, né? Ter essa visão de substituir os rituais antigos pela tatuagem, né? Agora. Eu falei para ele, é sobre isso que a gente está conversando, né? Sobre adequar a tatuagem ao ritual, a necessidade do ritual moderno, né? Porque na sociedade moderna, na sociedade, principalmente na sociedade urbana, né? Que eu quero dizer, o foco é mais na sociedade urbana, não exatamente das grandes cidades, mas na sociedade urbana o ritual desapareceu, né? Tudo foi mesmerizado, normalizado. Até o casamento, que era uma exigência social, hoje em dia não se exige mais, né? É um, é um evento, e às vezes particular, né? As pessoas casam para si próprias, né? É um contrato, né? Ou um contrato. Né? Gente, nessas épocas de pandemia, tem até uma cliente minha aqui que falou que o casamento era online, né? E lista de presente, tudo. Eu no Zoom, sei lá. Você fala, nossa, que estranho. Pois é, e eu achei interessante a percepção dele como cliente, que nem faz parte, né? Nem está passando pelo nosso ritual, ter essa percepção, né? De que a tatuagem pode servir como um ritual. E para gente, assim, eu tô aproveitando esse comecinho para dar uma introdução no papo, né? Do que a gente está trazendo aqui. Então, eu vou só aproveitando esse comecinho, né? Só um momento, pessoal. Tem que... Vai lá. E então... Hey, Max, soon. Yeah. Nice one. Good luck. And then you turn it there. Tá. Hey, guys, isso aí. Tem um amigo meu que está se despedindo, vai voltar para Sydney, que ele estava em lockdown. Anyway, então, essa necessidade do ritual é muito interessante, porque a minha esposa, Rachel, e eu, a gente tem um projeto aqui que a gente sempre tenta fazer os rituais, né? A gente fez uma semana passada porque teve solstício, né? Então, a gente convida os amigos, faz os rituais, né? Onde a gente celebra o momento, agradece a natureza, né? Faz alguns pedidos, né? Enfim, é muito legal e está sendo assim uma experiência quase constante entre esses rituais, né? Que legal. Então, isso já faz parte da nossa vida, mas... Né? E aí é isso. Essa é a necessidade, mesmo quando a gente... morava numa cidade urbana como Sydney, a gente continuava tão carentes desse tipo de conectar com essas experiências, né? De sociedade, grupal, né, tribal, ou tipo, né, essa coisa da comunidade. Né? Até a gente aproxima as pessoas. Puxando o tema do ritual de passagem, né? A gente até citou no último encontro que essa situação ritualística, né, que se cria através de símbolos, de linguagens e tal, essa situação ela cria
um sentido na gente, né? É como se fosse um sentido, uma percepção, que eles denominam como comunas, que do grego é o sentimento de fazer parte de algo. Então, o que o ritual causa coletivamente é o sentimento de fazer parte de algo. Interessante, né? É um agrupamento. E é É um orgânico agrupamento. isso. Isso é orgânico, é do corpo, sabe? É uma necessidade, inclusive, do corpo, que não é só social, não é só espiritual, é uma necessidade física mesmo, da sensação de comunas. Muito louco, né? De fazer parte de um grupo. Né? Isso aí total faz sentido, né? Ainda mais nesses dias, né, de pandemia, de distância, né? A gente está aqui falando sobre comunidade né, e agrupamento para um determinado tema, né? E é isso. A gente não está fisicamente presente, mas a gente está com a mesma intenção, né? Fazendo parte disso. É bem antropológico. Exatamente, Bom, então, só para a gente deixar aqui como na nossa gravação aqui, né, um marco de início, né, da nossa reunião, do nosso bate-papo, né? Eu vou fazer uma introduçãozinha assim para a gente situar o início e vamos bater essa bola aí. Estou transmitindo aqui um pouquinho pelo Instagram, aqui ao vivo, só para a galera ver que está rolando. Bom, eu acho que para a maioria das pessoas do grupo e das pessoas que estão acompanhando a gente, o nome do André dispensa apresentações, mas, no entanto, eu vou deixar as apresentações por sua conta mesmo, para você falar um pouco de você, da sua trajetória, né? Porque, para mim, não vai ter muita graça falar sobre a sua trajetória, né? Porque a gente, além de ter passado deixa eu ver, metade desse livro aqui juntos, também, né? Inteiro, a gente continua junto, né? E a gente conhece mais os detalhes das coisas também, né? Então eu acho que fica difícil fazer uma apresentação mais genérica, né? Mas, dizendo assim, a grosso modo, o André é um dos pioneiros aqui, ou pioneiro, né? Eu acho que das pessoas que teve a primeira visão assim do body piercing no Brasil, né? Que teve uma percepção disso, né? E acabou trazendo para o Brasil essa prática, né? E antes disso já envolvidíssimo com a tatuagem, com o underground todo, né? Com todos os ambientes do underground, né? E paulistano e também brasileiro, né? Porque eu acho que a nossa vida pré-internet era muito mais comunitas, né? Em termos de assim, o grupo se expande território afora e estamos juntos, né? Não virtualmente, realmente, né? Então, eu acho que isso tem um peso muito grande, né, na sua formação, tanto como body piercer, como artista, ou como simples figura do underground mesmo, né, que eu acho que esse momento pré-internet, eu acho que dá uma característica diferente para nós aqui, cinquentones, que é essa comunicação que a gente tinha antes, né, era obrigado a ter, mais real, mais no, é até irônico dizer, mas na faixa do Zoom. Quando a gente dizia na faixa do Zoom, antigamente no PX, era pessoalmente. Hoje em dia, Zoom não é pessoalmente, né? Mas, enfim. Então, assim, eu acho que a admiração
também que eu tenho pela tua trajetória, pelo teu caminho, né? Também conta a influência que tem na minha formação também como artista, na minha caminhada, né? Eu acho que assim, ter andado junto com você foi realmente um, um acréscimo, né? Não foi uma rua nova para virar, foi uma grande avenida, né? Eu até Obrigado. preparei um momento para citar assim para as pessoas ou até para você mesmo entender a dimensão da coisa. Quando você montou aquela loja fora da galeria, a primeira, naquela outra galeriazinha ali, quase de frente ali, Aham, né? aham, Você pediu ao Charles para fazer um site. Eu também trabalhei lá, aham. eu trabalhei, olha só, eu fiz um desenho, Ah, então foi a ela, ela que subiu no andaime lá para pintar a loja, mas você pediu ao eu Charles lembro. para fazer um site, para preparar um site, eu acho. Aham. E você deu uma pilha de livros para ele tirar foto e ver tal, né? E ele saiu da sua casa e foi direto para minha casa. E chegou lá em casa, abriu o porta-mala do carro e falou: Mano, me ajuda, velho. Eu tô passando mal, minha pressão tá baixa, cara. Esses livros, mano, me ajuda. Tirou os livros e os livros ficaram na minha casa. Ele nem levou para casa dele. Ele falou: Me ajuda. Separa as fotos aí, que eu não dou conta de olhar para esses livros. E eu fiquei fascinado com aquilo. Para mim, aquilo foi assim, tipo, um presente dos deuses que foi cair na minha cabeça. Assim. Yeah. E eu passei, acho que mais de um mês ali selecionando fotos para o site e tal, ajudando o Charles e lendo aquelas histórias e Bacana. explorando aquelas, né? Cara, era uma pilha, eu não tenho certeza, mas acho que tinha bem uns 20 livros ali. E todos os livros, assim, a maioria eram bem, Que legal. né? São livros bem. E isso fez uma Bem mudança. underground, será? É, Bem porque underground, o livro é o acesso, né? E na época ainda internet não servia para isso. Internet era para outras coisas, né? Isso aí foi o que em 2005, 2004, 2005, aí, né? Não, na verdade, então, você estava tentando digitalizar aquilo que era, né, já existia de uma outra forma, mas estava tentando colocar isso na rede, Uhum. porque, como a gente sabe, né, antigamente não tinha essa rede, então a gente tinha que conhecer tudo em loco, tudo, né, tinha que viajar, né, tentar se comunicar em outras línguas e buscar de uma outra forma o que hoje em dia a gente digita, clica e aparece, que é muito bom, né? Economiza bastante tempo, mas ao mesmo tempo perde um pouco da sensibilidade, né? Das emoções, né? Então era muito emocionante antigamente poder descobrir, né? Outras culturas e outras informações em loco, ao vivo. Bom, você estava falando de me apresentar. Eu sou André e eu trabalho hoje em dia como... Eu estou morando num sítio aqui na Austrália, na montanha. Depois do lockdown, caiu a ficha e falou: Uau, eu não posso viver mais na cidade. A cidade não está me oferecendo aquilo que eu posso fazer, exercer da minha profissão, que é trabalhar com o corpo, né? Então, está sendo um tempo muito interessante para se redescobrir, né? Como profissional, saber produzir outras tarefas, enfim. Mas eu tenho ainda na minha pessoa, né, no meu nome, essa responsabilidade de artista corporal, né? A qual já são 30 anos, enfim, né? De experiência, né? Com agulhas e rituais com o corpo. Mas tudo começou quando eu era muito jovem ainda,
adolescente, talvez criança, né, vendo tipo motocicletas e tatuagens, uma coisa que eu adoro e faz muito parte da minha vida ainda, né? E aí esse interesse pelo, né, underground, né? E aí, a partir daí eu tive a oportunidade de ir para o Amazonas com a minha família, fazer uma viagem e descobrir a questão tribal. E ali ficou mais marcado ainda, tipo, uau, é muito interessante isso tudo. E como sempre fui fã de história e geografia na escola, sempre estudei e me interessei por esses assuntos. Eu comecei a trabalhar com piercing, né, talvez profissionalmente em 92, 93, quando eu morei na Inglaterra, onde eu aprendi o ofício, mas as minhas primeiras experiências com o corpo ainda foi quando eu era adolescente, nos anos 80, né? Eu fiz tatuagem com poke, né? Que hoje em dia está na moda aí, poke. Antigamente não tinha muita máquina, então a gente tinha que fazer na agulha e no nanquim mesmo. Então essa foi a minha primeira experiência. Não foi a melhor, fiz em alguns outros amigos, né? Mas antes de piercing, eu acho que eu já fiz uma parte da tatuagem também. E depois da tatuagem veio como branding, escarificações, né, até implantes. Mas o que meu sustento mesmo foi a joalheria e o piercing, né? Então isso foi o que eu consegui colaborar no Brasil e pelo mundo afora. Atualmente aqui na Austrália eu sou o historiador da Associação de Piercers Profissionais, a versão da APP australiana. Então, o André é o cara certo para falar sobre a história. Esse título, porque eu tive que estudar e aprendi bastante. E é muito difícil, porque como vocês não sabem, mas o que aconteceu aqui na Austrália é muito diferente do que aconteceu pelo mundo com outros colonizadores, né? Os povos tribais foram dizimados, né? E aqui na Austrália super oprimidos, os aborígenes. Então, muitos dos registros a gente não encontra, né? Eu tive que visitar, tipo, museus sem história aborígena, né? Uma parte muito pequena direcionada aos aborígenes, ao povo tribal local, os verdadeiros donos da terra. E, enfim, e a partir dessas pesquisas, eu consegui criar um conteúdo muito interessante, inclusive com informações, não é nenhuma novidade, já tem há 5.000 anos ou mais, e já usavam ossos de cangurus como, né, perfurações para o septo, já utilizavam escarificações, cortes, como os desenhos e ritos de passagem, enfim. E foi coletado no norte da Austrália o objeto, o adorno mais antigo do mundo, né? Isso daí foi em 2018, encontraram esse tusk de milhares de anos. Então é incrível fazer parte dessa história, né, da arte corporal, porque é sempre uma surpresa pesquisar e aprender e poder, né, compartilhar com as pessoas que se interessam pelos seres humanos desse planeta, né? Então é isso. Realmente essa é a minha função, né? Menos física aplicando porque a gente está em lockdown, mas a pesquisa continua, né? Que legal. Ô, André, eu vou pedir para você repetir esse final que você falou dos aborígenes da Austrália, porque estava falhando e eu não consegui entender. Você repete, por favor? Que eu achei bem interessante, mas ficou cortando. Ana. Obrigada. Então, certo. O que eu falei é que aqui na Austrália, né, dizimados, né, com os colonizadores, e nas minhas pesquisas para saber mais sobre a história corporal, para saber mais sobre a história corporal aqui na Austrália, não tinha história,
né? Mesmo visitando museus, eu não consegui encontrar conteúdo nos museus para falar sobre escarificação, né? Amputações, né? Mutilações, perfurações, tatuagens ou pinturas corporais, né? Então foi muito difícil de achar essas informações. Não está assim de fácil acesso. Então é nisso que eu estou trabalhando, né? Tentando trazer para a sociedade australiana e mundial, né? Essas informações. Então eu fiz um artigo muito legal sobre o primeiro descobrimento das joias, a joia mais antiga do mundo, descoberta no norte da Austrália. E realmente coloca a corporal no mundo, coisa que estava esquecido, né? Não estava sendo divulgado. E tinham vários processos de rituais aqui na Austrália, falando sobre rituais e dor, modificação corporal, como amputação do dedo para oferecer parte do corpo para a água, para ter uma melhor pescaria, né? Teve tipo pela referência do canguru, que é muito apreciado por aqui, então tipo um tipo de procedimento no genital masculino, cortando para se assemelhar a uma vagina e para se assemelhar a um pênis do canguru, são procedimentos que aconteciam aqui. E são informações bem difíceis de buscar, mas é interessante para aqueles que se interessam, de saber que isso há milhares de anos já acontecia nessa ilha tão remota do planeta, né? Essas escarificações também, isso daí já... E não se vê mais, né? Praticamente, os aborígenes não compartilham mais dessas práticas, né? Porque são bem agressivas também, né? Pensando bem assim, difíceis de aceitar, né? O próprio moco, né? O moco tatu, ele é uma escultura, né? Ele não é exatamente uma pigmentação, né? Ele é uma eu já estive na Nova Zelândia e alguns desses povos, realmente, o procedimento da aplicação da tinta no corpo era mais levada para a escarificação do que para a tatuagem que é conhecida, né? É um corte bem mais profundo e preenchido com pasta, né? Que seria tinta para poder cicatrizar, enfim. São procedimentos bem interessantes, assim, né? Hoje, né? As linhas são, talvez essa seja a evolução do momento, né? Fine line, single line, né? E todos esses trabalhos de shading, né? De sombra que está sendo feito hoje em dia com essa geração incrível, né? É uma evolução daquilo que era rough, né? Tribal, mais agressiva, hoje em dia tão suave. Eu vejo amigos que tatuam com essas máquinas leves, né? Que parecem uma caneta, né? É uma evolução incrível da tecnologia. Mas o mais legal é que a intenção é essa, é marcar uma época do corpo, né? Marcar uma fase da vida, né? E, enfim, é muito diferente de milhares de anos atrás, né? Mas e como você acha que a dor entra nisso, assim, hoje em dia? Porque eu acho que nessa época era feito dessa forma mais rudimentar, porque a dor era mais valorizada também. Nem tanto a estética, nem tanto o processo, mas era a sensação de estar passando por aquilo, né? A experiência extrema, né? Uma experiência limiar. O que eu acredito acredito nas minhas palestras, nos meus workshops sobre a dor, é que eu trabalhando aqui no mato agora, eu me machuco todo dia, certo? Todo dia tem um espeto no meu corpo, né? Um inseto me morde,
ok? Todo dia eu me machuco, né? Eu estou muito mais exposto à dor, né? Dor nas costas, dor nos braços, dor muscular, com trabalho físico diário, né? Intoxicado com alguma planta que te machucou. Aqui na Austrália tudo é spike, tudo tem espeto, né? Então, e algumas são venenosas. Então, você tem todos esses sentimentos porque a gente está exposto, é aberto, e acredito que a gente cria mais resistência com isso, né? Já na sociedade moderna, né, o que acontece é que a gente está sempre protegido, né? Então, a gente está revestido por paredes, por vidros, por metais, por roupas, né? Enquanto que o povo tribal não tem sapato, está muito mais exposto a tudo, então cria uma resistência maior. Acredito que essas resistências da tatuagem reflete a psicologia, né? A forma que a sua mente absorve essa dor, né? Como você aceita isso e a sua resistência a essa dor, né? Acho que é inevitável que as pessoas que, né, se expõem mais a exercício, né? A dopamina, a endorfina, a adrenalina tem uma resistência maior daquelas pessoas que são super protegidas, fisicamente e psicologicamente. Aquelas pessoas que são psicologicamente não preparadas para dor, ou seja, para o inusitado, pelo diferente, que ela está super protegida com medo, né? Esse medo potencializa a dor. Agora, se você tem a coragem e a aceitação, acho que isso daí ela normalmente dissolve, né? Porque a dor vai existir de qualquer forma nesses processos, né? É muito mais de como você vai reagir a ela, né? Eu, pessoalmente, sempre falo, eu consigo sessions de 2 horas de tatu no máximo hoje em dia, né? Minha resistência talvez seja menor porque o corpo produz menos testosterona, né? No homem, no caso. E isso que causa mais coragem, mais vitalidade e mais resistência física, né? Mais agressividade, né? A testosterona. E que você tem em excesso quando você está na adolescência. Por isso que você é capaz de se sentir, né? Invencível, capaz de fazer coisas que, quando você fica mais velho, você não faz, né? Porque você tem esse hormônio. Agora, é interessante, né? Mas eu tento usar nessas minhas tatuagens que eu tenho feito ultimamente aqui na Austrália, recebido, sempre faço de uma forma ritualística, né? Me preparo, medito, deixo rolar e principalmente escolho a pessoa certa que vai me machucar para que não seja traumático, para que seja um prazer e um bem-estar quando for aplicado, né, essa dor. Acho que é muito importante isso, você escolher a pessoa certa que você se identifica e tem essa mesma situação para poder, né, transformar essa dor num amena, né? Essa dor num sentimento que vale a pena, né? Legal. São duas coisas que eu peguei aí. A questão da pessoa que vai te machucar, né? Que eu acho que assim tem esse envolvimento, claro, e a confiança, né? Essa confiança muitas vezes hoje em dia está ligado mais à estética do artista do que a sessão dele propriamente dito, mesmo porque a maioria das pessoas nem suspeita como o artista trabalha até trabalhar com ele, né? Não faz ideia, né? E a outra coisa que eu peguei foi o seguinte: a gente vai perdendo então a capacidade e a resistência à dor, né? No entanto, a gente tem trabalhado muito com pessoas mais velhas, né? Mais velhas, eu vou dizer, acima dos 35, e que não pretendem parar de se tatuar.
eu talvez, ouvindo você falar, me veio a ideia de que talvez possa ser uma intenção de continuar sentindo aquela vitalidade, continuar produzindo toda aquela endorfina e aquela dopamina que se produzia antes, muito mais fácil com agressividade, né? E hoje em dia, com menos agressividade, você tem mais relaxamento, consegue passar pela dor, apesar de não ter muita resistência, tem mais também experiência em passar por isso, talvez. Então, assim, junta as duas coisas, a experiência do profissional e a experiência de quem está se tatuando, né? Pessoalmente falando, a minha história continua, continuo me tatuando, né? A minha idade, é lógico que o projeto não para porque não tem espaço. Mas é isso. Acho que o equipamento, a técnica, né? E essa coisa também da pessoa que faz, né? Acho que é um ponto muito importante. Já tive tatuadores que foram bem fortes e tem pessoas que você praticamente vai tranquilo, né? Eu acho que a gente tem mais maturidade também, mais aceitação, talvez, com a idade, porque já passou por isso tantas vezes que o corpo fala, tudo bem, de novo. É lógico que quando você começa um projeto novo, quando você é mais novo, vem toda aquela ansiedade, né? Essa ansiedade pode trazer um pouco de, né, mal-estar, né? Porque você sabe que tem pessoas que têm mal-estar, né? Tontura, desmaio, às vezes convulsões, enfim, porque não foi feito uma preparação antes, durante, né, o procedimento, né? Então, das duas partes, tem pessoas que, né, não se preparam emocionalmente ou fisicamente para receber uma sessão, o tatuador às vezes também, principalmente, né, quando a pessoa não se prepara e o tatuador não prepara a pessoa, aí pode rolar um mal-estar, né? Por insegurança e por ansiedade. Então, acho que essa segurança ela vem com o tempo, né? E conhecendo bem quem vai fazer isso em você, né? Essa conversa, esse tempo é muito importante, né? No caso, um ritual, né? De preparação para poder ter uma boa experiência, né? Já que vai ser para o resto da vida, né? E aquele momento vai passar rápido pelo tempo que você vai levar, né? Aquela arte, enfim. Então, e também assim, o carregar essa arte é o ter passado pela experiência, né? Então, assim, a importância que tem passar pela experiência, que envolve a dor, né? Sair do outro lado, ter passado e estar transformado, e levar essa marca ou esse resultado da experiência também é uma experiência, né? Você não acha que você, né, ter passado é uma coisa. Agora, A experiência, acho que ser tatuado é uma experiência também? totalmente. O que eu tenho no meu corpo são as memórias da minha vida, sem dúvida. São todas as experiências, né? O tempo, o que aconteceu naquele momento que fui tatuado e por que aquele desenho, né? Então, a minha história continua, né? Vivendo aqui agora, continuo me inspirando com o meu ambiente para ser tatuado, né? Escolhendo a pessoa do ambiente para me tatuar, né? Muitas das minhas tatuagens, ou das minhas modificações, ou das minhas experiências corporais foram feitas em lugares que eu passei, né? Então, ou momentos que eu vivi. Então, isso acho que também leva aos rituais tribais, né? Essas outras experiências ao que eu vivi, né? Eu participei do Quarup aí no Brasil, onde
né, perfuram as orelhas dos moleques, né? Os garotos são perfurados porque vão para uma fase adulta, né? Então, e já vi rituais, né? Tipo de suspensões, né? Ou rituais mesmo religiosos, né? Por ritos de passagem. Isso é natural, né? Existe até hoje, né? E acho que na nossa sociedade moderna, né, o que está acontecendo com todas essas modificações corporais são as referências, né? Acho que antes as referências eram mais da natureza, mais da família, das tradições, e como isso se perdeu na sociedade urbana e sociedade moderna, as referências mudaram, né? Não é tanto a religião, né? Acho que hoje em dia é muito mais sobre o que cerca a sociedade moderna, né? Então, as formas, muitas vezes geométricas, muitas vezes os retratos, né? Muitas vezes, né, a questão da ficção científica, falando sobre body art, né? A modificação corporal mesmo, os implantes, as bifurcações, as tatuagens extremas, a brutal tattoo, né? Esse tipo de marca sem arte, mas com a intenção agressiva, anarquista, enfim, né? Tipo, é uma coisa interessante que está acontecendo. Ou a tatuagem coletiva, que nem faz o Little Swastika, né? Ele faz painéis de corpos para formar um pedaço de arte. Isso está sendo bem inovador, é fantástico. Então, para você ver, né? Como tudo isso vai para um lugar... E para você ver, onde eu moro, em Bellingham, no meio da Austrália, tem um cara que tem um pedaço do tatuador local que tem um pedaço do Little Swastika, né? E é uma coisa que você percebe, porque ele conseguiu mostrar o estilo próprio. E isso acho que é importante, né, nos dias onde tem tanto, a quantidade é enorme de artistas, de trabalho. Se você criar alguma coisa único, uau! Acho que é a mais difícil de todos os tempos, porque é muita informação, né? É muita informação, muito legal. A Déia quer fazer uma pergunta, Déia? Quero. Enquanto você estava falando sobre a dor, eu fiquei pensando, aqui me veio uma questão, que eu sei que você é praticante de yoga também há muitos anos, né? E eu, como praticante também, a gente já falou sobre isso em outros encontros, né, sobre rituais de passagem. E eu queria saber, assim, como que você vê a diferença desses rituais que você fez antes de conhecer e de praticar o yoga e depois, né? O que você percebeu em relação à dor e em relação à sua própria experiência dentro do ritual, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, só para acho que a yoga é uma ciência... Não pode ir. Então, a yoga acho que é uma ciência e um instrumento fantástico para entender a vida, né? Ela te explica vários pontos importantes da arte de viver, né? E a dor faz parte, né? E o desapego, né? E eu sempre, porque você entende isso melhor. E a dor é mais ou menos isso, né? Quando você, como eu falei antes, quando você trabalha com dopamina, endorfina, com essas químicas naturais, né? Você fica, digamos, mais resistente, né? Mentalmente e fisicamente. E acho que esse é o que eu almejo, ter mais uma resistência, uma aceitação também. A resistência para a dor, né? E uma aceitação ao mesmo tempo, né? Tipo, deixa rolar, eu aguento, né?
fisicamente e emocionalmente. Antes, acho que eu sempre tive, não sei, talvez eu acredito no destino, reencarnação, vidas passadas, e só estou continuando uma viagem, né, cósmica e espiritual nesse momento. Então, acho que eu já tive, desde sempre, insights sobre esses ritos, sobre o corpo, né, sobre povos antigos, né? Então, antes da prática, acho que eu já vim felizmente eu trabalhava já com, né, o meu corpo, né, com artes marciais, né, desde muito jovem, né? Isso me ensinou a ter disciplina, resistência e humildade, né, perante, né, os problemas ou as adversidades, né? Então a yoga ela só lapidou, né, aquilo que estava bruto, deixou mais refinado, né? Então acho que sem dúvida, quando eu entro em qualquer sessão, né, seja numa caminhada, ou no surf, ou numa mesa, né, para ser tatuado, eu uso dos mesmos recursos, né, a respiração, pranayama, a preparação, a aceitação, sabendo que aquilo vai passar, e eu estou escolhendo por aquilo, né? E é isso que eu tento passar para os meus clientes também. Porque muita gente chega para ter, né, o corpo adornado naquela insegurança, naquele medo, né? E aí vai da nossa parte de xamãs, né? De pessoas que fazem esses procedimentos há tantos anos, a gente só continua fazendo aquilo que já era feito há muito tempo, né? A passar confiança, segurança, honestidade, né? Clareza, né? E esses são os pontos, acho que, importantes da relação entre o profissional e o cliente, né? Para ter uma experiência né, de conforto, uma boa memória daquilo que você está fazendo. Porque é lógico, como a minha mãe disse, e é o título do meu livro, Livro de Doer, né? Muitas vezes, quando você se apresentava com essas modificações, dói nas outras pessoas, né? Algumas modificações podem ser tipo, tão chocantes que, nossa, traz desconforto para outra pessoa, né? Porque é o diferente, né? É o inusitado, é o que não está na sua comunidade, não está na sua sociedade. Então, traz aquele choque, né? Mas a partir do momento que você começa a viver com isso tudo, você começa a entender melhor e aceitar, né? A aceitação é uma boa forma de entender a vida, né? Ainda mais nesses dias de hoje, né? Acho que o equilíbrio, né, e o bom senso ajuda bastante. E acho que a yoga, de uma forma de ciência, ela é bem interessante de estudar, né? Porque é o corpo, é a alma, né? É o estudo sobre o corpo e sobre a alma, né? Que legal. A Déia, a Ana Flávia, ela é a nossa mestre, que ensinou, colocou a gente no caminho da Ashtanga Good, e passou toda a informação para a gente. good. E a gente... A Ashtanga, principalmente a Ashtanga, é uma prática muito intensa, né? Muito forte. Ela realmente é uma marreta, né? Eu sempre, quando praticava muito Ashtanga, eu sempre me achava muito pequenininho, fazia muita humildade, porque a prática ela é gigante, ela é enorme, né? Num lugar muito pequeno, muito, né? Perto de tudo. Eu vejo, eu vejo, acho que dessa mesma forma que você. É muito interessante. Eu acho que do lado da aceitação da dor, da paciência, né? Da percepção de que aquilo vai passar e acabar, e também de poder passar isso para o cliente e para a pessoa que está ali, né, na ponta da agulha,
por experiência, né? Eu acho que faz uma diferença. Respondendo também a Déia de uma certa forma, eu acho que antes da yoga, que eu tatuo ela desde antes da yoga, eu já tatuava ela há mais de um ano quando eu comecei a praticar. Foi um ano ela me trabalhando até eu iniciar mesmo a prática. E eu sinto que, com o passar do tempo, conforme eu fui me dedicando e fui modificando o meu estilo de vida também, pela prática, também foi ficando mais, eu acho que efetivo, mais eficiente colocar para o meu cliente ou para a pessoa que está ali essa parte da entrega e da aceitação, da paciência. E até, às vezes, eu arrisco até umas aulinhas de meditação, um exercíciozinho ou outro de pranayama, e que eu acho que tem realmente funcionado pelo fato de que eu ensino uma vez só e não preciso voltar nesse assunto de novo. A pessoa não tem mais o problema de se mexer ou estar desconfortável. Ela já consegue se relaxar, se soltar, esperar o momento certo para se mexer, sabe? Dá aquela É uma comunicação intuitiva. Muito bem. É interessante. Como cada procedimento de arte corporal é diferente, e a tatuagem é uma das mais demoradas, de acordo com o tamanho do trabalho, então, realmente, você tem que se dedicar bastante ao autoconhecimento, né? Porque nos primeiros 10 minutos rola ansiedade, né? Quando começa a ficar mais frio, aí depois meia hora você já sabe que aquilo está tudo bem. Depois de 2 horas você começa a falar, nossa, mas isso está doendo de novo, né? Você sai um pouco do transe. Depois de 3, 4 horas, aquela coisa começa a ficar cada vez mais difícil, porque seu nível de química começa a ter menos, produzir menos, né? Então, essa disciplina e essa comunicação é muito importante mesmo, né? De manter a respiração, manter a calma e o autocontrole. Mas que é inevitável que o corpo tem, em um certo ponto, fala, uau, it's enough, né? Acho que é importante, né? Respeitar isso também, né? Agora, aproveitando o gancho, que a gente sabe, né? André, aproveitando o gancho, você falou da tatuagem, o processo mais longo, tal, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o piercing, sabe? A experiência do piercing como um ritual de dor, como esse limiar tão definido, né? Porque a tatuagem, como você falou, é um processo longo, né? Então, o limiar dela é meio até difuso, né? Vai para outros lugares. Bem definido, né? Para outros lugares. Então, por isso que eu comecei pela tatu, porque é isso, né? É um processo mais longo e tal. Como você falou sobre pranayama, o exercício de respiração que ajuda na nossa vida para tudo, né? Principalmente no trânsito, né? Manter o autocontrole na respiração é autocontrole, né? Então, o piercing é isso. É um procedimento diferente da tatuagem. Ele se assemelha, talvez, nos instrumentos, né? E o instrumento do piercing é a agulha, né? Mas ele é superficial e o outro é por dentro, né? Penetra e sai de outro lugar, né? Muitas pessoas que eu fiz piercing que são completamente tatuados. Muita gente fala, nossa, piercing, eu tenho um negócio com piercing, que é uma coisa que é diferente, né? Penetra mais fundo na alma, atravessa a parte da pele, né? Então, é um processo mais rápido, porém, às vezes, pode ser mais intenso
intenso, né? Dependendo da região, né? Agudo, né? Mas esse é o meu trabalho, né? Acalmar. Tem técnicas de amenizar essa tensão. Essa tensão é dando um tempo, né? Não passando acima do tempo, o tempo mais lento, né? Na preparação, no ritual de fazer o campo do procedimento, a conversa com o cliente, né? A sincronização das duas partes, do profissional e do cliente, na respiração, né? E preparar a mente e a pele, né? Porque até isso daí ela é influenciada se tiver extrema tensão, né? Então, no meu processo de aprendizagem, é lógico que eu errei bastante, tive más experiências, né? Por isso, né? Por tentar apressar, né? Por não estar seguro, por não preparar as pessoas. É um fato de que todas as pessoas que eu desmaiei na minha maca, eu sou responsável por isso, né? Porque eu não preparei elas para isso, né? Elas perderam o controle porque eu não estava em controle. E na verdade, esse é o trabalho tribal, né? Quem faz as tatuagens, os piercings, geralmente são os xamãs, né? Então tem o trabalho, né, físico, né, e mental, e espiritual atrás disso para ter uma experiência, uma boa experiência, né? Mesmo no processo de perfuração, né? Fura língua, né? Língua, bochecha, enfim, orelha, o que for, só por ritual, tem uma preparação, né? Eles rezam, passam incenso, tem um certo tipo de alimentação, tem a música para entrar em transe, para trazer toda essa parte ritualística e todos esses espíritos para proteção, né? Então é isso. E alguns desses são encarnados, né? Eles recebem esses espíritos, né? Tem documentários interessantes sobre isso, né? Dentro das palestras que eu faço nas convenções é sobre isso realmente, né? São os rituais e o corpo, né? Então, muitos desses rituais deixam esses humanos com superpoderes, né? Deixam eles like, super, uau! Que antigamente era magia, né? A magia era isso, né? Tipo, uau, como eles conseguem engolir uma espada? Como conseguem atravessar um florete da barriga para fora, direto, né? Então, são procedimentos que, né, desumanos, né? Assim, a hora de falar assim, nossa, isso não é possível, né? Mas talvez a força, a fé e a preparação traz superpoderes. Então, você nesse acha aspecto. que a preparação é muito importante, que a preparação é boa parte para o sucesso, na verdade. Totalmente. O antes você tem que preparar a pessoa, né, para poder estar, né? É lógico que a gente tenta lidar com todo mundo, né, da mesma forma, mas muitos casos eu abdico, eu falo, desculpa, mas eu não estou conseguindo trabalhar. Então, o cliente está muito nervoso, não estou conseguindo passar confiança, não estou conseguindo passar, né, segurança, e a pessoa está para ter uma crise do pânico, é melhor eu, né, me afastar e não me prejudicar, porque é muito estressante quando você tem que ajudar uma pessoa quando está, né, numa síndrome de pânico, num panic attack, ou quando uma pessoa tem uma convulsão, né? Não é bom, né? Não é legal. Eu não quero passar isso para as pessoas. Então, quando eu sinto isso,
Quando eu sinto isso, eu prefiro não fazer. Eu prefiro, tipo, hoje não está bom para mim, não está bom para você também. Vamos marcar um outro dia, enfim, né? Porque não é legal. E acontece, né? Acontece. Né? Tem que estar preparado para essas coisas também. Mas é isso. Por isso que a preparação antes é muito importante. Se você não consegue ter esse approval, né? Essa aprovação, assim, tipo, vai ser tudo bem, é melhor parar. Eu paro, hoje em dia. Eu não quero me estressar também. Eu não quero estressar a pessoa, né? Então, é isso. Então, eu tento fazer sempre o melhor, né? Por mais que, às vezes, seja constrangedor para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa, não, mas agora eu não vou, eu vou ficar calmo, tudo bem. Não? Daí eu falo... Aí rola uma outra, né? Um outro caso para se resolver, né? E aí eu tento falar, não, por favor, né? Cada coisa tem a sua hora, enfim. Né? Então, principalmente para as pessoas que nos conseguem se conectar com elas mesmas, né? E aí fica mais difícil. É nosso trabalho, assim, é o meu trabalho, né? Tentar colocar também uma barreira, tipo, para me proteger e para proteger a pessoa. Né? A gente valoriza muito a preparação aqui, né? O que a gente faz antes da sessão, né? É uma parte muito importante do que a gente chama de ritual, né? Que é a preparação que a Lívia faz através de uma conversa, terapias e tal. E a ideia é colocar a pessoa já na frequência do que vai ser, porque muitas vezes a pessoa chega aqui, ela traz o mundo, né? Mais a ansiedade de que vai passar pelo ritual. E aí a Lívia faz essa preparação, esse esvaziamento, né? E coloca no lugar desse mundo que enchia a cabeça dela uma possibilidade de uma intenção, de colocar uma intenção no ritual, né? Como sendo uma chave, né? E o momento do ritual, a gente não... É como eu te disse, o piercing parece que tem um ponto ali que você diz, aconteceu, né? E a gente não consegue fixar muito bem aonde começa. A gente sabe que tem um momento que é limiar, sabe? Mas a gente não sabe fixar muito bem onde começa. Muitas vezes começa na maca dela, muitas vezes nem acontece na minha, porque, né? Então o que a gente pretende com isso é trazer a pessoa para o presente, né? Com essa preparação, porque cada agulhadinha vai ser um agora, né? Acho que cada sensação que a pessoa sentir durante o ritual vai ser uma presença, né? Um momento presente. Então a gente tenta trazer a pessoa para o presente para estar preparada para o que vai acontecer agora, né? Acho que essa é um pouco do nosso trabalho. É uma boa forma de lembrar, o momento, né? Atual, né? Tipo, em cada toque da máquina, né? Ela vai trazendo essa lembrança, né? Acho que o ritual ele não é só no começo, mas ele é durante essa comunicação e também no final, né? Porque muitas vezes a coisa vai bem no começo, vai bem no momento do procedimento, mas depois vem né? Caiu a ficha, né? Então, por isso que é muito importante todo esse procedimento do acompanhamento antes, durante e depois, né?
Principalmente, acho que no caso da tatu, como ela tem um tempo de esse acompanhamento é importante. No piercing, demora meses, e tem muito a ver também com a forma da pessoa levar a vida, a alimentação, higiene, né? Ambiente. Então, isso reflete muito na cicatrização. Então, o ritual ele continua nos cuidados, né? A gente está O falando um ritual não pouco é disso no só nosso... no momento que você faz. O ritual ele é importante quando você está limpando sua pele, quando você está cuidando dela, né? Quando você está passando produto, quando você tem a intenção da cura, né? Quando você tem a intenção do efeito, né? De deixar ela como o artista, né? Trabalhou, isso daí é um ritual também, né? Uhum. Esse também, é ritual quando você tem que lavar, fazer a compressa de água morna e sal, se for o caso, né? Limpar, remover as casquinhas, né? Todo esse cuidado e todo esse processo de entender o tempo que o corpo aceita aquele objeto, né? Uhum. Que demora tempo, né? Tipo, às vezes é um filho, digamos assim, demora meses, né? Para formar um novo tecido, uma nova pele, a pele superficial, depois a pele mais resistente, depois até que se forma aquele novo tecido para envolver um objeto. Isso daí é totalmente ritualístico, né? A Quando gente você fala, perde a gente fala um pouco esse sobre esse ritual, começa a vir processo. os problemas. Você tem o processo do cuidado, o ritual com o cuidado, esse processo ele pode se, né, complicar, né? Inflamações, né? Traumas, enfim, problemas, né? Dor. Muitas vezes a dor é pior do que o momento que foi feito, né? Você vai viver com aquela dor por mais tempo, porque é interessante isso tudo, né? É muito mais complexo do que as pessoas pensam às vezes, né? Sim, Tipo, sim. vou lá, faço um negócio e tá tudo bem. Não é só Tá tudo estético, bem né? se você se entrega, se você se entrega por todo esse trabalho, por todo esse processo, por todo esse ritual, né? É por aí. Não é só estético, né? Tem todo esse cuidado, tem toda essa mudança na pessoa, né? A gente fala um pouco disso no nosso próximo encontro. A gente preparou um texto que fala um pouco desse pós, principalmente do piercing, a gente fala, né? De algumas outras modificações do tipo implante, que às vezes tem rejeição, tem que tirar, né? E que isso também faz parte, né, de todo o processo ritualístico e de transformação, né, da pessoa. O que eu acho que envolve também, a gente teve um exemplo há pouco tempo, que foi a transformação que um dos nossos clientes passou ao longo do processo de fechar o braço. Ele teve uma complicação na segunda sessão. Ele teve um processo inflamatório não muito bom e formou umas cascas grossas e para ele foi meio traumático, porque a primeira sessão foi muito boa e a segunda ele foi e calhou de ser bem numa parte mais intensa assim e mais sensível também do corpo e mais intensa, né, na técnica. E nas próximas sessões ele foi alterando a alimentação, a forma de cuidar, e foi dando uma outra atenção e foi relatando para a gente durante o processo mudanças que ele foi passando, né, ao longo desse processo de cuidar depois da sessão, né, que foi influenciando na Sim, vida dele como um processo de transformação. total. Porque acho que esse processo reflete bem também o momento da sua vida que você está passando, né? A intenção das tatuagens, dos piercings ou das modificações, de qualquer ritual, é realmente marcar um tempo, né?
esse é o propósito mais antigo, né? Enfim, então essa atenção mesmo com a sua vida é importante, né? Ver a alimentação, né? O cuidado, a higiene, porque as coisas se transformam quando você tem essa disciplina. E disciplina, quando você fala disciplina, muitas vezes tem medo dessa palavra, não gosta da palavra disciplina. Mas a disciplina ela pode vir por um lado bom também, né? Porque você consegue se conhecer melhor, né? Você consegue acompanhar melhor, ter mais essa presença, né? E começa a se refinar também, né? Com isso, né? Começa a achar e sentir progresso, né? Quando você tem disciplina, né? E se sente mais seguro também, mais confortável, né? Então, mesmo a disciplina dos cuidados é fundamental, né? Uhum. É por aí. Cria uma transformação também, né? Então, o assunto é sobre isso, né? A gente fala de transformação, acho que a gente está falando de transformação corporal, né? Eu acho que essa transformação reflete a transformação que a pessoa está passando. No caso do ritual de passagem, por exemplo, né? Marca uma passagem, né? De uma fase ou de um estado ou um status, né? E no caso de outros rituais, né, mais sociais, marcam associações como casamentos e aquela coisa mais coletiva, né? Até eu acho que uma festa, uma rave. Mas quando a gente fala de um ritual pessoal, né? Porque eu acho que a dor ela caracteriza o ritual pessoal, porque é sentido. Porque a gente começou falando, né? O nosso papo começou lá atrás, só resgatando um pouquinho ali. O nosso papo começou lá atrás com os rituais que você tem praticado hoje em dia, com música, com dança, né? Com corpo, envolvendo o corpo, mas não envolve exatamente a dor, né? Como situação desconfortável. Porque muitas vezes sim, né? A gente sabe que dançar também não é tão fácil assim, né? Requer uma certa habilidade A com... prática de yoga, qualquer... a gente sente essa dor porque a gente está vivo, né? Simples, né? O desconforto vem da manifestação no mundo, né? Do movimento também, né? Das coisas. Mas outra parte importante também que eu vou falar sobre os adornos, acho que a forma que hoje, como eu trabalho com as minhas joias, como uma forma de talismã também, né? Então, muitos dos simbolismos que eu tenho no corpo, né? E você, inclusive, fez um deles, um yantra, né? Além de marcar a minha passagem com a minha esposa, Rach, pelo Brasil, né? Mostra também, né, um simbolismo de masculino e feminino, o Shri Yantra. Ele mostra também a força, a energia, esse talismã. Então, isso eu tento levar também para as joias que eu faço, né? Hoje em dia eu faço algumas joias de meteoros, né? De meteoritos, né? Que vêm de outra parte desse planeta, né? Que cai aqui nesse planeta, e eu uso isso e faço isso como joias e como um talismã, coisa cósmica, né? Uma conexão universal, like, wow, expanded, né? Muito maior. Então, e todo esse processo também para fazer a peça, né? Eu também trabalho com fogo, né? Com metal, né? Com a coisa forjada, né? Com a transformação, com a alquimia. Eu Então, tenho uma isso joia. acho que faz parte também. Eu tenho uma joia. Né? Então, nessa questão. Então, esse processo também às vezes machuca, né? Porque eu me queimo, me corto, né? Estou ali, então é sangue e suor, né? Que a gente fala, né? Então, mas acho que isso leva para a peça,
né? Entendeu? Então, muitas vezes aquilo são os elementos, o sentimento que vai transformar o talismã, no caso, né? É bem interessante isso, né? Como é que a dor se comporta dos mais diferentes aspectos, né? Quando você se diverte, né, numa festa lá, dança por um dia, no outro dia você acorda moído, todos os seus, né, ligamentos, os seus músculos, os seus ossos, né? Aquela questão de que você está desconfortável. A parte que você está trabalhando, fazendo o talismã lá, está pegando fogo, eu queimei, os dedos ficam inchados lá por dias, tipo, né, carne viva, né, naquele momento. Então, acho que é por aí. Acho que a dor faz parte da nossa vida, né? Mas é como a gente tenta, né, aceitar, ou como você interpreta ela, né? De A uma dor certa também de perder forma. uma pessoa, né? A dor, agora falando mais assim, metaforicamente sobre a vida e morte, né? Ou desapego a determinadas partes, né? Que pode ser tanto material, né? Que muita gente leva a parte material tão a sério, né? Que essa conexão fica, né? Tipo, quando você tem que se desligar disso, dói, né? Dói aquela parte emocional, né? Sentimento sobre um objeto, né? Eu tenho determinado objeto, eu me apego tanto a ele que quando você perde, ou quando você tem que vender, você sofre, dói, né? Então, acho que são várias formas, né, de lidar com essa dor, né? Uma delas, Eu acho que gostaria de lembrar aqui que, inclusive, quando a gente casou, a nossa aliança de casamento foi um piercing feito por você. Nos anos 2000. Incrível. Marcou um momento muito especial. Que bom, então, essas lembranças é que valem, né? Muito legal, né? Talvez, ainda bem que você não lembra da dor, você lembra mais da parte boa, né, da história, né? Total. Essa história que tem que ficar, né? Isso que a gente tenta proporcionar para as pessoas, né? Não tipo, como é que foi isso? Foi dolorido. Não, isso foi legal, foi, né? E acho que é por isso que as pessoas procuram cada vez mais, né, nossos serviços. O que a gente presta, que a gente atende as pessoas por esse motivo. Isso que é gratificante trabalhar com isso há tanto tempo, porque, na verdade, a gente está oferecendo para eles vida, né? Intensidade, né? Momentos de alegria, né? E muitas vezes vem isso dentro de uma maca, né? A pessoa começa a chorar de alegria, né? E quando você prepara ela bem, né? Voltando um pouco atrás, em vez de ter né, uma complicação, um trauma, né? Você leva tipo, nossa, eu consegui vencer meu medo, né? Consegui vencer tipo a minha insegurança, né? Não foi tão dolorido assim, né? Não foi nada. Quero mais. E é isso que a gente tenta oferecer, né? Vamos aí, faz mais, né? Lógico, welcome, it's possible, né? Isso que é o nosso trabalho, talvez, né? Tipo, preparar as pessoas para que elas voltem com mais intenções, mais amigos e pessoas, né? Acho que isso é o sucesso. Legal. Pô, que massa. Eu concordo com tudo que você falou aí a respeito desse viver dói, né? E é lindo de doer viver, né? Porque de uma certa forma o que a gente faz também é preparar e se preparar para o que vem aí, né? Como você falou, viver dói, né? Então, de uma certa forma, o ritual ele quer te preparar para a próxima fase, né? Bom, qual é a fase de dor que você vai encarar agora? Que tipo de dor, né? Emocional? É a dor do trabalho, a dor da diversão. Cada época vai ter a sua ênfase, né? Eu acho que também os rituais vão tentar preparar para isso, né?
Eu acho o ritual é exato. Ele prepara e o ritual ele te coloca naquele momento sagrado, né? Aquele momento especial que você vai estar passando, né? Aquele momento da sua conexão com o externo, com o interno, né? Com o seu ambiente. Então é extremamente importante, né? Ter essa lembrança, né? Esses elementos, né? E todas as formas de ritual também, né? Porque eu me lembro bem de bons rituais que a gente passou juntos em festas aí, dançando. Sim, total. E ter aquela coisa coletiva, né? E Exato. realmente sentir essa transformação, né? Eu falo para a Lívia, muito do que a gente tem hoje como referência, como um instrumento de estudo e trabalho, foi ali que a gente conheceu, né? Foi naquele ambiente, naquele ambiente ritualístico, vamos dizer assim, né? Que eu acho que naquela fase ali das festas que a gente estava bem ritualístico, né? Estava bem assim voltado para isso, né? Eu acho. Total. É incrível a gente poder fazer parte dessa geração. Isso ainda existe, ainda o que eu toco cada vez mais pesquisa sobre outros povos e as batidas, e como é incrível isso, né? Como é bom fazer as pessoas, né, dançarem, como as pessoas se adornarem, como as pessoas lembrarem, né, que são seres, né, humanos e que têm essa conexão antiga e tribal, né? A dança, o adorno, a comunidade, né? A natureza, né? Parece tão simples, né? Falando isso, porque a gente conhece e vive isso, mas eu sei que é muito distante para muita gente, né? Gostaria que essas pessoas tivessem mais acesso a esses momentos. A vida fica mais romântica, fica tão bonita, né? Muito legal. Que massa. Bom, é isso, André. Pô, bate-papo, você tem mais alguma coisa que você queria falar, acrescentar? Eu quero só falar que obrigado a essa pandemia por reconectar, né? Porque acho que se não fosse a pandemia, a gente estaria cada um no nosso mundinho, né? Fazendo as nossas atividades. E essa pandemia mostrou que realmente né, é importante, né? Esse cuidado com o corpo, cuidado com o planeta, cuidado com a comunidade, né? Reconexão com outras pessoas, não importa onde você está, né? Você se reconecta. Eu nunca tive tanto tempo para reconectar os amigos como nesses últimos anos de pandemia. Ficou essencial, né? Ficou necessário, né? Essa pandemia para poder reconectar com as pessoas. E no final me trouxe para uma outra atividade que eu não estava esperando, né? Então foi um sonho que era tão distante e ele se aproximou tão rápido, né? Falar, nossa, é tempo de sair da cidade grande, você tem a oportunidade de fazer outras coisas. Tem que aprender a fazer outras coisas, né? E a vida é isso, está sempre aprendendo, né? E veio um livro novo aí pela frente. Você falou que tem um artigo disponível, esse artigo. Então, esses artigos que eu escrevo é para a Associação de Piercers, né? Aqui da Austrália. Então, talvez venha, talvez documentário, não sei, porque hoje a linguagem, acho que a nova geração não vai ter mais paciência de ler livro, pelo que eu acompanho. Minha filha adolescente, não sei, é que a gente é tão devorador de livro aqui que a gente ainda acredita que hoje em dia tipo, é uma ótima forma, um ótimo companheiro, né? Eu continuo lendo também, mas a geração é tão digital que não. Eu fiz alguns documentários já antes, achei interessante também essa forma digital. Não, mas agora eu tenho que me preocupar com o quê? Eu estou me preocupando com a horta ali, eu tenho que cuidar da horta.
cuidar do Tomate, jardim. alfaces. A internet não pega muito bem aqui, então tudo, É né? viver o agora, Mas, né? O momento presente. a primeira edição do livro demorou 40 anos para acontecer, acho que a próxima pode vir daqui a uns mais 30 anos, quando completar mais 40 anos pode vir mais história por aí. Legal. Pode crer. Tá certo. Então é isso, pô. Tá Queria deixar bom. aqui, então, só registrado aqui, Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. para quem ainda não Beijo, conhece. Fê! Bom te ver! Valeu, Renan! Marcelo! Vou todo deixar o mundo que tá link aí na junto. Obrigado. descrição. Esse livro... Ah, Obrigado, galera. Foi um prazer falar com vocês. Vocês são muito queridos, estão no meu coração. É muito bom ver, eu acompanho vocês sempre e eu vejo como é legal, né? Eu me sinto muito orgulhoso do meu círculo de amizade, que são pessoas incríveis, né? Eu adoro ver meus amigos, eu amo eles e acho muito legal ter compartilhado a vida e compartilhando ainda nesse presente. Acho que é muito legal. Tá bom? que massa. Beijo para vocês Legal. aí. Beijão. Cuidem. Obrigado também por ter participado. Obrigado. E por tanta referência, tanta coisa boa que você sempre traz. Legal. Manda um beijo para a Rachel também. E um beijo para você aí na Austrália. Fica bem. E em breve a gente Boa noite. tá junto. Boa noite. Bom dia para você. Para você, bom dia. Sim, se encontra. Ok, abraço. Tchau. Um abraço. Não, stop.